Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Como eu prometi, tinha perguntado a vocês se vocês curtiriam um vídeo sobre review de livros. Vocês disseram que sim, então estou aqui fazendo mais review de livros. E o livro que eu vou fazer review hoje é o Mastering Assembly Programming, From Instruction Set to Kernel Model with Intel Processor. É um nome super bonito. Basicamente dominando aí, né, a linguagem de programação Assembly, né, desde o conjunto de instruções mais básico, né, até construir um módulo de kernel em Assembly para processadores Intel. Bom, primeiro um pouco da revisão, né, do autor, assim, das pessoas envolvidas. O autor eu não conhecia, né, ainda não tinha lido nenhum livro dele, né, mas o nome é Alexei Liasko, esse é o nome do autor. É criador de um método genérico aí de reconhecimento de código chamado ROFA, H-O-F-A. Então, uma pessoa que cria coisas aí, né? E já falou muito, né? Ele fala durante os exemplos do livro, ele fala sobre alguns momentos em que precisou criar um módulo em assembly para trabalhar com a criptografia X, ou num embarcado para fazer uma coisa Y. Então dá para ver que é uma pessoa com bastante experiência no assunto, né? O revisor do livro, por sua vez, é o Thomas Greister, que é ninguém menos que o criador do FASM, né, Flat Assembler, um compilador de assembly bem moderno, mantido aí há mais de 20 anos e que é utilizado pelo autor no livro, né? Então, legal pra caramba que o autor conseguiu o autor conseguiu colocar como revisor o criador do programa que ele usa durante o livro inteiro, do compilador que ele usa durante o livro inteiro. Você imagina como não está a qualidade, né, desse material. Bom, e aí o livro começa, né? Basicamente, a gente tem aí o primeiro capítulo falando sobre o básico toda vez, qualquer texto de assembly, né? Introdução à arquitetura Intel, registradores e tal, FPU, XMM, registradores SSE, enfim, ele fala bastante sobre os registradores e tal, enfim, a arquitetura mesmo da Intel. E aí entra em modo real, modo protegido, explica, né, o básico ali. Só que é legal ter um texto, esse livro é de 2017, é legal ter um texto falando sobre isso com a gente, né? Assim, um texto legal. No capítulo 2 já começa aí um trabalho de configurar o ambiente, né, para trabalhar. E eu achei muito legal que ele considera quem vai usar o MASM da Microsoft, Microsoft Assembler, quem vai usar o GAS, né, GNU Assembler. Apesar do livro tratar só do FASM, em alguns momentos ele fala de exemplos de outros e como seria, né, aquela implementação, pelo menos o básico, o início dela em outros assemblers. Porque FASM, GAS e NASM, MASM, enfim, são compiladores de assembly, né? A sintaxe varia um pouco entre eles e todos eles vão gerar código assembly para a plataforma para a qual você está compilando, né? Só para quem não está acostumado. Mas eu achei legal que no capítulo 2 ele mostra que é possível compilar assembly, MASM, né, com o Visual Studio e como fazer isso, a parte gráfica, inclusive, né, a parte da IDE lá, como configurar o Visual Studio para trabalhar com o MASM e também como compilar na linha de comando. Achei muito legal isso direto no capítulo 2, né? No capítulo 3 ele entra mais profundamente sobre a ISA, né? Instruction Set Architecture, da Intel. Então, explica ali as instruções, né? As instruções de propósito geral, aritmética, transferência de dados, enfim. Vai falando das instruções mesmo, né? Move, as instruções lógicas, XOR, tudo isso. Fala bastante das instruções e os tipos de dados, né? E aí já faz uma introdução aos tipos de dados para o MASM, né? Que tem uma tabelinha bem legal que explica já como declarar o que não são bem variáveis, né? O que seriam os dados, né?
no FASM, na linguagem em Assembly. É basicamente um livro para programar em Assembly. E aí ele já entra com um exemplo que eu achei particularmente bastante pesado, que é um exemplo de implementação de AES, né, utilizando extensões que já prepara instruções especificamente, né, criadas para lidar com AES, né, Advanced Encryption Standard. Esse NI é New Instructions, ou seja, são instruções específicas, né, para lidar com AES. Então, nesse capítulo do livro, no finalzinho do capítulo 3, ele implementa a AES utilizando essas instruções. Aí o negócio já começa a ficar complicado, porque tem, enfim, não é simples de entender, não são instruções básicas que a gente vê no dia a dia, né? Ele fala um pouquinho de SSE também, então dá para ver que o autor conhece bastante de Assembly e principalmente de Assembly Intel, mais especificamente, né? O capítulo 4 eu achei muito legal, inclusive para qualquer engenheiro reverso, que ele fala dos modos de endereçamento em Assembly. Eu nunca vi uma explicação tão detalhada, né? O modo de endereçamento indireto, né? O endereçamento baseado no EIP, no registro de instrução, ponteiro de instrução, né? Endereçamento direto, sequencial, enfim, aquele lance de escala, índice, base, né? E o deslocamento em Assembly quando você está acessando arrays. Ele explica tudo isso de forma bastante detalhada, então achei legal a explicação. O livro é todo em inglês, né, no entanto, então realmente tem a questão do idioma aí. Quem não lê inglês não tem muito o que fazer aqui, a não ser que use um tradutor, mas, enfim, fica mais complicado, né? O capítulo 5 eu praticamente pulei, eu não tinha interesse, mas é um capítulo sobre processamento de dados, programação paralela, né? Então, utilizando SSE, e ele implementa também um programa para, inclusive para calcular questões de massa e tal, de MC, coisas do tipo, só que tudo utilizando SSE. Aliás, uma calculadora de biorritmo. Ele implementa isso utilizando instruções que trabalham, né, no processador Intel com processamento paralelo. Eu achei bastante pesado também, né, então dei uma pulada nesse capítulo. Eu li, mas eu não fiquei implementando, não fiquei trabalhando com isso. Capítulo 6 entram as macros, né, do FASM. Animal, achei animal trabalhar com macros no FASM. Já tinha trabalhado com macros no NASM no passado, já vi macros de MASM muito legais também, mas as macros de FASM realmente curti muito. Basicamente, macro né, é a mesma ideia do C lá, quando você vai com hashtag define, né, define uma macro. No Assembly, como a gente não tem o conceito de função, muitas vezes em Assembly, né, assim, você até pode ter um procedimento lá e tal, mas é basicamente uma instrução que você coloca no início, vai ter que fazer ali se preocupar com a pilha, né, no epílogo, perdão, no prólogo e depois no epílogo também, depende da chamada da conversão de chamada que você utilizar. E depois alguém vai fazer uma call, né, vai ter alguma instrução call para esse endereço. Mas não existe propriamente dito um conceito de isso aqui é uma função, né? São instruções que vão sequencialmente. Se você não retornar a função ali, né? Se não colocar um RET, então um leave, uma instrução que retorne, o processador sai sequencialmente executando até, entendeu? Vai para frente. Então, facilita muito quando você está programando em Assembly, né? Não revertendo o código, mas programando em Assembly, quando você pode utilizar macros, certo? E ele explica, né, nesse livro aí, como criar essas macros em FASM. Ele fala também como faz no GAS, como faz no MASM, mas ele foca no FASM, já introduzindo as calling conventions para simular como se fossem funções. Então são as macros que respeitam calling conventions, as convenções de chamada. Ele misturou os dois assuntos aí. Achei muito legal, um capítulo muito legal. O capítulo 7 fala sobre as estruturas de dados, e aí basicamente vem falando de os arrays, né, structs, que também são conceitos que não existem, depois você compila, mas basicamente são memórias, né, áreas de memória em sequência, onde dados são armazenados em sequência, né, e como você cria isso do ponto de vista do programador Assembly, né, porque só para lembrar, né,
Programar em Assembly é muito diferente de reverter, né, de ler Assembly. Na hora de programar, você tem inclusive várias facilidades, como essas macros, estruturas e tal, e coisas do tipo. Na hora de reverter, você não tem nada. Você precisa só entender tudo. E aí, nas estruturas de dados, é basicamente um curso de algoritmo de estruturas de dados em Assembly. Pasmem, né? O cara implementa lista encadeada, né? Implementa pilha, fila, né? Tudo isso em assembly puro, árvore, vai que vai. Então, é realmente um baita curso, um baita capítulo aí. Estrutura de dados em assembly chega a ser exagero, né? Mas ele faz livrão. Ainda tem no mesmo capítulo um pouquinho, né, de uma implementação criptográfica de uma máquina virtual, ou seja, um, um, um conjunto de instruções específicos para uma máquina virtual. Ele implementa só algumas instruções, mas ele cria uma máquina virtual em assembly, né, para reinterpretar outros opcodes que não são da ISA da Intel e executar instruções no back-end ali por baixo das instruções Intel. Técnica muito conhecida de alguns protectors, né, de executáveis Windows e coisas do tipo. Então tem o iníciozinho disso, não aprofunda muito, mas dá um início e dá um programa funcionando, né, de criptografia com Shor na realidade, mas enfim, sai um programa funcionando com isso. No capítulo 8 ele começa a misturar, né, assembly com C, C++, como chamar de um para o outro, do outro para um. Então, trabalha com isso, criando DLL em assembly para outra linguagem chamar, e ele vai inclusive até a .NET, né? Como .NET chamando uma DLL criada em assembly. Então, ele faz umas experiências muito legais. Dá para ver que é um tipo de conhecimento que você não encontra em outros lugares. No 9, né, ele começa a falar das syscalls, né, das interfaces aí com o sistema operacional, tanto de Windows quanto de Linux, um pouquinho. Não aprofunda muito também, né? E aí entra já no assunto aí de DLL, né? Fazendo DLLs, né? Usando DLLs aí no Assembly, tanto no Windows quanto no Linux também, como, como você pode importar uma DLL num programa em Assembly. O 10, o capítulo 10 eu achei muito legal, que chama Patching Legacy Code, ou seja, pateando o código antigo. Eu adoro esse assunto, que é basicamente pegar programas antigos que você já não tem mais o código e conseguir corrigir um bug, implementar um recurso novo e coisas do tipo. Aí ele corrige um bug num programa fictício que ele mesmo criou, ele dá o código, você compila e corrige, propõe que o leitor faça isso. Então, achei bem pró. Esse bug é um bug um programa que usa a GetS do C, programa em C, e ele, né, com engenharia reversa, basicamente engenharia reversa, faz que o programa utilize a fgets, né, fgets no lugar da getS, que é vulnerável, né? Então ele troca o uso de uma pela outra, e eu não vou dar mais spoiler em dizer como ele faz isso, mas a gente já tem vários conteúdos no Mente Binária também que envolvem isso. Quem quiser, comenta aí que eu entrego os links. Por fim, no capítulo 11, né, ele fala sobre um pouquinho, mas muito pouco mesmo, sobre ofuscação. Aí um capítulo 11 é meio random, né? É aleatório. Assim, ele fala um pouquinho de ofuscação, depois ele entra um pouquinho em criando um módulo para kernel do Linux em assembly, que eu achei também muita loucura, enfim. Esse é o Mastering Assembly Programming, né? Esse é o resumão, assim, o review do livro. Agora, o que eu achei, né? Isso é o que o livro cobre, né? O que eu achei. Não é um livro para iniciantes, não diria. Talvez os primeiros capítulos o iniciante aproveite. Depois começa a ficar muito pesado. Então, eu acho que é um livro para quem já tem alguma experiência com Assembly, né, e quer conhecer um pouco mais sobre Assembly, especialmente sobre o FASM. Ele tem um foco grande em Windows, em Intel com certeza, e em FASM. Então, se alguém está esperando, quero aprender GAS, ou quero aprender MASM, não é o livro. Quero aprender Linux e tal, né, criar um ELF em Assembly lá e tal. Tem exemplos, mas não é o foco. No entanto, dá para aproveitar. Eu diria que para engenharia reversa ou para quem quer programar em assembly baixo nível mesmo, precisa disso para o trabalho, pretende seguir uma carreira nisso,
trabalhar com dispositivo embarcado ou trabalhar em firmware e coisas do tipo, vale muito a pena. É um livrão. Mas ele é meio aleatório na questão da escolha dos assuntos. Tem módulo de kernel, criptografia com AES, programa para calcular biorritmo do corpo, entendeu? É meio aleatório assim. É quase um despejo de ideias legais que o autor teve, né, de como fazer coisas legais. No entanto, é uma obra-prima, né, uma obra de arte ter acesso a esse tipo de conteúdo. Né, infelizmente não tem em português, mas quem conhece inglês e é entusiasta na área vai gostar dessa leitura. Né. Tem muitos exemplos, você digita os códigos, compila, todos eles funcionando. É um livro recente, né, tem 2017, 4 anos de lançado. É um livro legal, né? Um livro bom. Recomendo para quem já tem alguma experiência com Assembly, já tem alguma experiência com programação. Não recomendo para quem é completamente iniciante, mas mantém aí uma obra de arte, né? Mantém na sua lista de desejos, porque talvez quando você estiver preparado, se não for o seu caso agora, já vale a pena ler. Ou se quiser já pegar ele agora também, se forçar a ler, fica à vontade também. Mas também tem a barreira do inglês, né? Então a gente vai tentando, no Mente Binária, entregar conteúdos que vão diminuindo essa distância, né, entre o que é explicado nesses livros. Muita coisa do que foi falado lá, a gente já falou aqui, né, nesse livro. Outras a gente nem arranhou. Mas enfim, é legal saber o que está rolando na mente desses autores para passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse review, dá a sua opinião aí. E, bom, se já leu também, ou se quer ler, ou se quer outro livro, enfim, vamos conversar. E conversando a gente se entende sobre Assembly. Beleza? Um grande abraço então, até a próxima e tchau.